Olá, é, seja bem-vindos novamente. Nessa nossa última aula, aula 9, eu decidi botar como título, seguindo o meu livro A Montanha em Uso, que pautou todo esse curso nosso de História da Coreia, como a reconstrução. Ou seja, veremos as consequências do trauma da Península Coreana dividido em duas partes, dois governos, dois sistemas, que reflete aí as condições da Guerra Fria. Um deles carrega até hoje o pesado, a estrutura unipartidária isolada do stalinismo, na dinastia dos Kims, e no sul um espetacular crescimento, apesar de ter aí décadas de envolvimento ditatorial e repressão na sua sociedade, né? Então, começamos com a figura de Syngman Rhee. Na verdade, Syngman Rhee, ele, como eu já falei em aulas anteriores, ele tinha, primeiro, passado boa parte da sua vida nos Estados Unidos. Inclusive, ele casou com uma austríaca quando estava em Genebra, a Francisca, né? Está aí retratado. Era de uma família de valores cristãos, né? E não tinha grandes tradicionais laços familiares históricos com coreanos, o que até conferiu ele certa valor de não ser corrupto ou favorecer determinadas ligações com famílias coreanas, né? E no sentido, quando os Estados Unidos procuram um aliado, apesar de ter contratempos no início com o General Hodge, ele desponta como o líder mais apropriado, né? Vencendo as eleições, claro, sul-coreanas, porque a República da Coreia ou a Coreia do Sul, que tinha já fraturado do Norte, ele é o mais é o líder mais adequado. Ele tinha estudado em Princeton, Nova Jersey, era um vivo admirador do sistema americano, né? E queria então que assim nascesse a Coreia do Sul. Apesar do seu fervor político, o Lee teve que lidar com o trauma da guerra depois de 1953. Né? Os coreanos, em boa parte, foram privados de qualquer liberdade de pensamento e participação política, né? Muitos na clandestinidade. Boa parte da vida na Coreia do Sul tinha ainda questões de leis bastante restritivas com relação à manifestação política, principalmente vindos de sindicatos e de comunistas, né? Algo que era visto como potencialmente desestabilizador, né, para o regime sul-coreano. Na economia, a Coreia do Sul ela vai atravessar, depois da Guerra da Coreia, os preceitos de um governo quase que militar sob preceitos americanos, né? A economia sul-coreana ela depende de grande parte, então logo depois de 53, da agricultura e mineração, né? Tinha alguma presença de investimentos japoneses, né? Mas ela vai ter aí, claro, perspectivas depois da destruição da Guerra da Coreia, a economia em ruínas, né? E o emprego, a ocupação também em frangalhos, né? Muitos aqueles egressos das faculdades e universidades não encontram perspectivas, né? E, enfim, o que tinha de investimento, e muito vinha pelos americanos, ia para as áreas militares das Forças Armadas, né? Então é um cenário de crise, desemprego, politicamente volúvel, né? Sem tradição democrática. Veja que eles estão atravessando uma guerra e a ocupação colonial japonesa desde o início do século XX, né? E com proeminência dos setores militares. Isso tinha tudo para então ser explosivo. Foi nesse contexto então que o Syngman Rhee ele ascende ao poder, né? Inúmeros desafios e amplas críticas da oposição, né? Ele já tinha uma idade avançada, né? Já quando assume o governo, depois de 53 também.
Mas ele mostra uma determinação considerável, né? Mas, ao mesmo tempo, entendendo os desafios, ele começa a demonstrar também sua tendência autoritária. Então, Ri, por exemplo, foi criticado por oprimir, por exemplo, oposicionistas com o uso da Lei de Segurança Nacional, que foi aprovada já em 1948. Né? E na década de 50, isso também vai continuar, mas já existia alguma diferença. O crescimento populacional sul-coreano já foi palpável, tinha alta taxa de natalidade, isso num crescimento de rápida urbanização, ampla escolaridade, que iria resultar em críticas cada vez maiores das tendências autoritárias do governo de Syngman Rhee. Então, as eleições presidenciais sul-coreanas de 15 de março de 1960, um rival do Rhee, né, que concorria para a presidência, tinha sofrido uma morte prematura e Rhee foi reeleito pela quarta vez. Né? Então, e aí a oposição começou a manifestar seu descontentamento com amplas acusações de intimidação eleitoral, né? E algumas das províncias começaram a surgir manifestações massivas, né, no processo eleitoral. Em Masan, no sul da Península Coreana, um estudante de ensino médio tinha sido morto no dia das eleições por forças policiais. Isso instigou uma manifestação maior ainda, como entre universitários em Seul, como em 19 de abril de 1960, que estimaram que 20 mil estudantes participaram, principalmente aí, estudantes, né, os secundaristas universitários, que foram às ruas gritando a baixa da ditadura. A repressão foi grande, né, alguns foram presos e consta aqui que morreram cerca de até mais de 100 pessoas. E diante da comoção, em 26 de abril, o Rhee ele submete as pressões e declara sua renúncia e vai viver no Havaí. Agora, na Coreia do Norte, também haverá perseguições e mortes, né? Então, Kim Il-sung, ele tinha já montado toda uma estrutura de poder em torno dele mesmo, tá aqui à esquerda, junto com Roh-kay, né? E o Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte era o único legalizado, né? Ele começou a ter problemas, porque o Kim Il-sung percebeu que existiam lideranças, como o Roh-kay, era um proeminente coreano com ligações soviéticas, e segundo no comando político do partido, foi reprimido por ter cometido erros na reconstrução durante os eventos da Guerra da Coreia. Então, mais tarde foi relatado que o Roh-kay cometeu suicídio em Pyongyang em 1953. E foi substituído depois pelo Park Jong-ok no mesmo ano, né? E isso eventualmente vai ter uma série de consequências depois. No mesmo ano, existiu uma facção, né, chamada de Yan'an, da região da China, que tinha suposta ligação com o Partido Comunista Chinês, e liderados pelo general Kim Il-jong, né, um dos principais generais do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. Ele foi expulso do país por conduta imprópria, né, porque achava-se que Kim Il-jong ele achava que teria uma tentativa de golpe com apoio do governo comunista chinês, né? E outros também começam a confessar, né? Um deles vai também vai ser o destino do Park Hon-yong, um dos grandes lideranças comunistas coreanos, né? Ele teve um grande papel, como a gente viu nas aulas anteriores, inclusive entre os comunistas no sul coreano, que foram cada vez mais perseguidos e tornados ilegítimos no sul coreano, e Park, já em território norte-coreano, foi acusado e confessou sob tortura que havia um complô em andamento contra Kim Il-sung. Foi preso em 1953 também, e aí está à direita a identificação dele. E aí ele foi encontrado depois morto na sua cela em 1955. Então, isso já é o retrato dos tempos no regime norte-coreano, né? E isso vai ser ainda mais agravado depois com
com a morte de Stalin, né, em 53, e depois com o 20º Congresso do Partido Comunista Soviético, em fevereiro de 1956, Nikita Khrushchev, o primeiro secretário-geral da União Soviética, ele começa a acusar os erros de Stalin. Isso fere muito o Kim Il-sung, que tinha buscado inspiração e apoio no regime de Stalin. Ele começa então a buscar mesmo depois de ele ter visitado Moscou no verão de 56, o Kim Il-sung percebeu que poderia ser alvo da facção Yan'an e acusa eles de antirrevolucionário e começa a perseguir todos os seus oposicionistas, né? Nos anos posteriores, em 58, Kim Il-sung ele fala que a Coreia do Norte já conseguiu liquidar todos os seus dissidentes. E nos anos posteriores, a Coreia do Sul começa a fechar cada vez mais e assenta seu sistema político numa ideologia própria, que é o Chuji, né? E o Chuji na verdade, autoconfiança ou autossuficiência, a não mais depender do estrangeiro na sua política, na sua ideologia. Kim começa a planejar as atividades retomada econômica através de planos trienais, inspirados nos planos quinquenais dos soviéticos. Também Kim lança como parte da nova ideologia uma reforma de revitalização chamada de Cholima, né, que é o cavalo alado, uma estátua na Coreia do Norte, que seria uma versão coreana do grande salto adiante de Mao Tse-tung, né? E esses programas tiveram resultados notáveis, né? Mesmo porque o estado da economia norte-coreana depois de 53 já era desoladora. Então, você tinha notável expressão industrial depois de sendo retomado, muito às custas da agricultura, que vai sendo negligenciado, o que produz crises de colheitas de grãos, né? E a mão de obra, ela, claro, vai ser exaurida, vai ter efeitos nefastos na sociedade. A coletivização na agricultura vai acarretar em fome e miséria no campo. E apesar disso, Kim Il-sung e depois seu sucessor, lá adiante Kim Jong-il, ele vai declarar a glória desse programa Cholima e dos planos de desenvolvimento, como foi feito lá no 6º plenário do partido em outubro de 1980. Bom, das eleições da Coreia do Sul foram realizadas novamente em junho de 1960, né? Depois da renúncia de Syngman-rhee. A Assembleia Nacional da Coreia do Sul adota uma nova constituição e inicia-se um sistema parlamentar bicameral, que seria a Segunda República. E nessas eleições gerais realizadas em 9 de julho, o Partido Democrata, né, originado do antigo Partido Democrático Coreano, vai dominar as duas câmaras do parlamento, né, e o parlamento vai escolher então o católico Chang Myon, aí retratado, né, ex-vice-presidente e ex-embaixador em Washington, como primeiro-ministro, e Yoon Po-san como presidente. Aí nesse caso, no sistema parlamentar, o primeiro-ministro tem mais força de governo do que o presidente, né? Aí no caso, na Segunda República Sul-Coreana. E Chong Myon, ele era um fervoroso democrata e ele achava que poderia continuar o que Lee tinha planejado, né? Ancorados no sistema dos Estados Unidos, né? Ele apoiava uma imprensa livre, sem censuras, então até um certo abrandamento diante do governo de Lee, mas o governo de Chang vai ser atormentado por rivalidades, né? Foi incapaz de resolver o problema do desemprego nas cidades, escassez de mantimentos no campo. Além do mais, teve as manifestações de descontentamento de jovens, né, desempregados, sem perspectiva, estudantes, professores, sindicatos e outros grupos sociais organizados. Vários clamores vinham de organizações que tinham inspiração de esquerda, né, e ainda mais aumentava a tensão com as perspectivas de que o norte coreano poderia vir outra vez invadir, visando reunificar a península coreana. Então, mas apesar dos programas de modernização que Chang planejou para superar as dificuldades econômicas da Coreia do Sul,
né? Um jovem oficial militar que tinha estudado em academias militares japonesas, o nome dele era o Major General Park Chung-hee. Ele realizou então um golpe de Estado em 16 de maio de 1961. E isso foi decorrente até da insatisfação de militares com o governo de Chiang, preocupados com o andamento com relação a atividades consideradas esquerdistas, comunistas e envolvimento dos norte-coreanos. E além do mais, o exército sul-coreano tinha crescido consideravelmente para mais de 600 mil homens após a Guerra da Coreia, né? Então, eram equipados, treinados por oficiais americanos. E o Exército Nacional da Coreia do Sul, então, era o único corpo eficiente e disciplinado diante das incertezas da sociedade na Coreia do Sul. Então, Park Chung-hee era produto dessa transformação militar, né? Ele tinha a experiência primeiro nas academias militares em Tóquio, depois lutou na Manchúria como cadete do exército. Tinha outros apoiadores seus, como Kim Jong-pil, enfim. Portanto, eram geralmente os oficiais que tomaram o poder na Coreia do Sul no golpe de 1961 eram jovens ambiciosos e inquietos diante das incertezas dos tempos. Então, em 16 de maio, com o golpe de Estado, os militares vão transmitir via rádio para toda a Coreia do Sul mensagens contendo os objetivos para o futuro da nação. Anticomunismo, estreitar e manter laços com os Estados Unidos, combater a corrupção, reconstrução da economia, contenção do regime coreano e promessas de retorno ao governo civil em momento posterior. Um clássico golpe de Estado, portanto, né? A junta ela declarou lei marcial, dissolve a Assembleia Nacional eleita, a Constituição foi suspensa, né? Todas as atividades políticas foram proibidas, a liberdade de imprensa foi limitada pela censura, e depois a junta militar vai se nomear como Conselho Supremo da Reconstrução Nacional, a ser presidido por Park Chung-hee. Em 13 de junho de 61 foi criado o Serviço Nacional de Inteligência, né, que vai ser chefiado pelo aliado de Park, o Kim Jong-pil, para que pudesse controlar e investigar as informações no meio nacional e no exterior, né. Então, os ministérios desse novo governo foram quase todos ocupados por militares. Então, o regime novo da Coreia do Sul ele vai começar a mirar o controle de atividades políticas e ideológicas, né? Muito com base na Lei de Segurança Nacional, permitindo detenção, prisão de intelectuais, esquerdistas, eliminando também vestígios do que eles consideravam corrupção do passado, como até mesmo entre o empresariado, e no plano econômico, foi lançado um plano quinquenal, né, a partir de 1962. E esse vai ser o primeiro de muitos que vão vir, né, porque teria o apoio do governo americano, que injeta capital aí, né, empréstimos, e porque considerava o regime sul-coreano como um baluarte contra o comunismo norte-coreano e chinês, né. Bom, em dezembro de 62, esse Conselho Supremo da Coreia do Sul então vai adotar uma nova constituição, que vai dar nascimento aí sobre o sistema presidencial unicameral, então não haverá mais a figura do primeiro-ministro, ou seja, uma concentração de poder na figura de um líder, de um chefe de Estado e de governo, portanto, que dá nascimento então à Terceira República, né? E logo em seguida algumas atividades políticas foram retomadas, mas o comunismo sempre vigiado e afastado, né? E Kim Jong-pil, chefe da inteligência, tinha organizado o Partido Republicano Democrático, né? Mas é claro que isso tudo vai permitir eventualmente a manutenção do general Park Chung-hee, apesar de ter contestações, no cargo presidencial durante o período da Terceira República, né? Então, temos aí até adentra-se a Coreia do Sul num período ditatorial sob regime de militares, portanto, ambicionando ter um planejamento de desenvolvimento econômico com apoio dos americanos
e com perseguições oposicionistas, ou seja, uma ditadura que se instala na Coreia do Sul. Agora, no norte ainda era mais sombrio ainda, né? Em 57, Kim Il-sung quase que elimina todos os seus oponentes no Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. No meio internacional, praticamente um completo isolamento, né? Kim ele tenta barganhar com Pequim e Moscou, né? Mas enfim, é muito fraca a presença da Coreia do Norte no meio internacional. Em fevereiro de 1960, Kim ele visita uma vila agrícola coletivizada perto de Pyongyang, e Cheongsam, e ao se deparar com problemas começa a acusar membros do partido pelos erros, né? Em cima disso, ele elabora uma política renovada para as vilas e comunidades interioranas, chamadas Orientações Locais do Grande Líder. O Grande Líder, Suryong, é tipo um título que ele começa a ter, né? Um título vitalício, praticamente inalcançável e que legitima toda a ordem norte-coreana. E esse método depois vai ser aplicado para melhorar a produtividade econômica e agrícola através de maior compromisso e fidelidade às orientações do líder norte-coreano. Em outubro de 1960, na comemoração dos 15 anos do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, foi iniciada então uma nova fase histórica de um comunismo considerado próprio na Coreia do Norte. Kim Il-sung passa a ser então fonte de toda a sabedoria e verdade em relação ao passado, presente e futuro da nação. Kim começa a formular uma interpretação dos eventos históricos como repletos de inimigos da nação, de burgueses capitalistas, imperialistas desde os japoneses aos estadunidenses, dos lacaios sul-coreanos e a ascensão libertadora do comunismo sob a liderança do Suryong, do Kim Il-sung. E esse tipo de discurso vai legitimar o regime norte-coreano, que vai se pautar em agressões e ameaças que imaginava-se vir do exterior, mas às vezes até vir, e enfatizar o heroísmo do povo e das lideranças norte-coreanas. Na economia, a Coreia do Norte apresentou índices de crescimento até mais ou menos aí a fins dos anos 50, né? Que vai reforçar ainda mais a autoconfiança do regime unipartidário. Os planos de desenvolvimento quinquenais, eles passaram sempre a relatar a superação dos objetivos esperados, o que já começa a ser um problema, porque ninguém queria se desentender com um grande líder na Coreia do Norte e falsificava-se os relatórios para não ter nenhuma consequência nefasta. Então haverá aí um desentendimento de algumas melhoras e era inflamado essas melhoras diante dos relatórios que chegavam ao grande líder. Em 62, fizeram outro plano de 7 anos, né? A prioridade passou para a indústria leve e agricultura, não mais uma indústria pesada, como tinha sido anteriormente de base. No quarto congresso aí retratado, né, do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, até considerado como Congresso dos Vitoriosos, foi entusiasticamente confirmado a ideologia do Estado, o patriotismo socialista irrestrito como base da Coreia do Norte, né? E que isso, com irrestrito apoio e lealdade do norte-coreano, iria resultar no nascimento de um novo homem socialista para o mundo. A Terceira República da Coreia do Norte, que teve início com os planos de desenvolvimento de Park Chung-hee, ele apresenta consideráveis melhoras, né? Então, tem até um gráfico aí a partir de meados dos anos 60, em comparação ao PIB anual com a Coreia do Norte e Coreia do Sul, ele começa a ter um certo crescimento, né, na curva aí em vermelho da Coreia do Sul, né. O Park, na verdade, ele tinha admirado como os japoneses administraram com eficiência os investimentos, não somente na economia japonesa, como também quando eles ocuparam a Manchúria, né, vindos com a ajuda de tecnocratas vindos de instituições japonesas. Então, inspirado por isso, o Park começa a orientar o programa para a mesma eficiência. E ele implementa a série de planos econômicos sob o Conselho do Planejamento Econômico, chefiado por aliados e submetendo todos os ministérios a esse conselho. A maioria dos militares no governo gradualmente passam seus cargos para tecnocratas mais eficientes, recrutados no país, no exterior, muitos quais economistas e administradores formados nos Estados Unidos ou no Japão. A ênfase econômica era, antes de tudo, buscar montar uma base industrial forte,
para garantir uma pauta exportadora superafetária sustentada, principalmente de produtos industriais leves, como têxteis, sapatos, acessórios e a conter os gastos de importação. Mas como os outros países subdesenvolvidos, a Coreia do Sul precisou de capital estrangeiro para impulsionar sua modernização econômica. Então, o general Park tinha constatado que o Japão havia alcançado recuperação econômica rápida, mesmo depois da devastação da Segunda Guerra Mundial, graças à demanda que ela participou de produtos que a Guerra da Coreia demandou, né? E assim ele entendeu que era necessário primeiro estabelecer novamente vínculos com a economia japonesa, né? Então, em termos diplomáticos, Seul e Tóquio normalizam suas relações, né? Apesar de ter negociações duras com relação a compensações depois do domínio colonial japonês. Houve manifestações contra isso, claro, uma geração inteira traumática, brutalizada pelos japoneses, né? Mas o fato é que as relações vão ser estabelecidas a partir de junho de 1965, né? Com compensação histórica, simbólica. O governo japonês concede 300 milhões de dólares e outros 500 milhões em empréstimos financeiros públicos e privados. Em agosto de 65, o governo sul-coreano ele vai ratificar na Assembleia Nacional o envio de militares ao Vietnã para combater ao lado dos americanos, né? E baseado nas promessas contidas no Memorando Brown, Washington vai se comprometer a modernizar e ampliar o meio industrial e militar sul-coreano, assim como empréstimos regulares. E nesse sentido, mais de 300 mil soldados sul-coreanos foram lutar com os americanos no Vietnã, entre 1965 e 73, um dos maiores contingentes dos aliados americanos na Guerra do Vietnã. E durante o primeiro plano de desenvolvimento econômico quinquenal, de 62 a 66, a economia sul-coreana teve um desempenho anual médio de 7,8%, alcançando expressivamente exportações do setor têxtil com intensivo mão de obra. A Guerra do Vietnã e os empréstimos japoneses, empréstimos e ajuda americana asseguraram os investimentos industriais para o segundo plano quinquenal, que vai resultar no crescimento de 67 a 71, junto com o aumento da poupança nacional. Então, graças ao crescimento econômico, Park vai vencer novamente as eleições presidenciais em maio de 67, sob seu rival Yoon Po-sun, e sob a liderança autoritária e desenvolvimentista de Park Chung-hee, a Coreia do Sul passa a se transformar numa economia moderna, com intenso uso de mão de obra, né, que vai reduzir o desemprego, e o uso gerencial de burocratas conjugado com a classe empresarial industrial, né? E esse conluio, né, gerencial com o governo passa a se consolidar como uma classe dirigista que se aglomerar em torno da figura do chaebol, que vai ser uma espécie de zaibatsu, né, do que os japoneses falam, e o keiretsu, que seria um conglomerado de empresas controladas por famílias e associados. Em abril de 71, Park Chung-hee ele concorre de novo à presidência, ele remove os impedimentos constitucionais que impedia 3 mandatos consecutivos na Coreia do Sul. Seu opositor, o Kim Dae-jung, ele defensor da democracia, vai ser derrotado nas urnas, né, claro, suspeitas. Os conglomerados industriais financeiros Jaebols tinham contribuído consideravelmente para a campanha eleitoral do general Park. O Serviço Nacional de Inteligência manteve-se vigilante para investigar e intimidar qualquer atividade oposicionista e industrial que apoiasse o opositor, Kim Dae-jung, né? E ademais a promessa de unificação com o norte coreano, que Kim Dae-jung prometia, pareceu soar comunista e esquerdista demais para os elementos anticomunistas e conservadores da Coreia do Sul. Então o eleitorado sul-coreano, as eleições, enfim, embora mostrasse divisões geográficas na península, as províncias mais no sudoeste apoiaram mais o opositor, enquanto os mais sulistas mais ao general Park. E Park Chung-hee, então, ele ganha, né? E diante disso, em 72, ele começa a concentrar mais o poder
presidencial, né, não permite dissidências críticas ao seu regime e muda a Constituição Yutin, a partir de então, que entra em vigor a partir de então. No norte-coreano, a liderança do norte-coreano começa a considerar Moscou como fraco e inábil diante do imperialismo norte-coreano. Ainda mais o que aconteceu depois da crise dos mísseis em Cuba, né, em 1962, né, sob Khrushchev. A Coreia do Norte, na verdade, tinha até piorado seu relacionamento mesmo com a China, né, após membros da Guarda Vermelha Chinesa terem criticado abertamente o regime Kim Il-sung em 67, durante a Revolução Cultural Chinesa. Né. Então o norte-coreano começa a se sentir ameaçado, né, ainda mais com o estabelecimento ditatorial de Park Chung-hee na Coreia do Sul. Né. Ainda mais que o exército sul-coreano sai fortalecido consideravelmente depois da participação dela no esforço contra os vietnamitas comunistas aliados aí, os sul-coreanos aliados dos americanos. Então desde 62, a Coreia do Norte tinha então priorizado uma política de defesa a ser implementado junto com o desenvolvimento econômico. Era, na verdade, até resumido no slogan da época, né? Todas as pessoas armadas, todo o território fortificado, todas as forças autorizadas e modernizadas. O orçamento de defesa norte-coreano tinha aumentado abruptamente para cerca de 30% do orçamento nacional, entre 67 e 71. Isso vai afetar o crescimento econômico da nação, né? Gerando críticas e descontentamentos, mesmo nesse ambiente opressivo do único partido dos trabalhadores da Coreia do Norte. As perseguições começam a se avolumar. Membros do subgrupo de comunistas guerrilheiros que lutaram contra os japoneses, chamado a facção Gapsan, foram expurgados e perseguidos em 67. Uma das lideranças era Park Kun-chol, que era a líder dessa facção. Etc. E Kim Il-sung declara diante do Partido dos Trabalhadores que manteria a sua filosofia única, Juche, de autossuficiência e no plano econômico e na autodefesa militar. Né? Então, foi solidificado o culto à sua figura no regime norte-coreano, né? E não depender mais de nenhum regime, nem tolerar dissidências. Né? O seu local de nascimento em Mangyongdae foi declarado como santuário sagrado nacional e seus ancestrais foram sepultados e cultuados como heróis combatentes. Né? No entanto, isso vai dar um senso de isolamento cada vez maior, né, do regime de Kim Il-sung. Primeiro, quando houve um incidente, uma provocação de alguns norte-coreanos, eles em 68 eles entram na zona desmilitarizada na fronteira e para o sul eles tentam atacar o presidente Park Chung-hee na Coreia do Sul. Eles foram capturados, sempre a foto deles à esquerda. E ademais foi mais ou menos nessa mesma época que o navio dos Estados Unidos, o USS Pueblo, foi capturado operando no Mar do Leste em águas norte-coreanas enquanto estava em operação. Está aí retratado no direito. Então essas provocações faz com que primeiro Kim Il-sung se torne cada vez mais paranoico e isolado, e Park Chung-hee fortalecesse no sul, né, a coreana, sua autoridade sobre qualquer movimento dissidente e democrático de oposicionistas na Coreia do Sul. Em meados de 1970, Kim Il-sung ele instiga outra onda de expurgos dentro do seu partido e vai substituir gradativamente uma nova geração do partido em torno do seu filho mais velho, Kim Jong-il. Depois que eu vou trazer a figura dele, que começa a ser conhecido como o querido líder. Né? Então, a partir daí, percebe-se que o poderio da Coreia do Norte vai se passar sempre na família dos Kims. Né? O início da década de 70, a bem da verdade, no decorrer da década, começa a ser até promissor, talvez até pelo desgaste das provocações, da repressão e do contexto mutativo da Guerra Fria para um abrandamento no contexto da Guerra Fria no início dos anos 70. Então,
Em abril de 71, o Kim Il-sung anuncia uma série de propostas para uma Coreia reunificada em forma confederativa. Em agosto, o presidente, o Park Chung-hee, também expressa visando uma integração com o Norte, são termos bastante vagos ainda, e eventualmente a Cruz Vermelha da Coreia do Sul passa a se envolver nos esforços humanitários de famílias separadas pela divisão da península. Para isso, representantes de ambos os lados, paralelo 38, trocam publicamente declarações de unidade. Foram realizadas algumas reuniões preparatórias entre Seul e Pyongyang. Em 4 de julho de 72, o acordo foi tornado público com o diretor dos Partidos Trabalhadores da Coreia do Norte e irmão de Kim Il-sung, que vai ser o Kim Yong-ju, né? E ele se encontra com o diretor do Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul, Lee Woo-rak, que visita a capital Pyongyang em segredo, né? O encontro entre os dois representantes vai resultar numa declaração de 3 princípios, né, de reunificação, que seria a autoconfiança, paz e solidariedade nacional. Eles concordam em estabelecer uma comissão coordenada Norte-Sul a ligar os 2 gabinetes de governo diretamente por uma linha telefônica. E assume o compromisso de diminuir as acusações um contra o outro nas declarações públicas, né? Apesar dessas boas intenções, isso não vai levar a nenhuma reunificação, naturalmente, né? Na verdade, ela vai depois exacerbar ainda mais o controle político de ambos as Coreias. O Park Chung-hee no Sul ele começa até a perseguir cada vez mais os comunistas, vistos como envolvidos na tentativa de tomar o sul coreano. Declara lei marcial e com até a própria a nova Constituição Yushin, que vai maximizar ainda mais o poder presidencial e dando autoridade para emitir decretos de emergência, dissolver o parlamento e nomear 1/3 dos legisladores, né? Isso com um mandato de 6 anos sem limites de mandatos. Isso na Coreia do Sul, tá, gente? Né? O presidente sul-coreano seria, então, eleito indiretamente por delegados distritais pelo país, que poderia ser, claro, fortemente influenciados pelo poder executivo nacional. Enquanto isso, Pyongyang e o Conselho Supremo convoca uma sessão para adotar uma nova constituição norte-coreana que vai concentrar ainda mais o poder em Kim Il-sung, né? Isso tudo vai gerar uma situação de insustentabilidade. Eu esqueci de falar aqui que no contexto do endurecimento das leis e perseguições na Coreia do Sul, né, o regime de Park Chung-hee, ele inclusive chega a prender manifestantes de oposição suspeitos, como por exemplo o poeta o Kim Chi-ha, né, inclusive Chi-ha em coreano que seria subterrâneo, era um pseudônimo usado pelo escritor que escreveu um livro chamado Os 5 Bandidos, que ele começa a acusar a questão da corrupção e do autoritarismo que está vigente na Coreia do Sul. Então ele inclusive ele é preso, é um dos mais notórios presos durante a ditadura de Park Chung-hee. Outro também vai ser o Kim Yong-sun, né? Vai ser um ativista que tenta disputar as eleições. Eventualmente ele vai vencer com as manifestações que tomam as ruas pela Coreia do Sul ao longo dos anos 70, pedindo maior abertura à política. O fato é que Park Chung-hee ele achava o seguinte, que na verdade deveria a democracia sul-coreana poderia esperar até que a economia estivesse desenvolvida o suficiente para lidar com a pobreza generalizada do país. De fato, o lema do governo Park Chung-hee nessa época foi economia agora, democracia depois. E nesse sentido, Park começa a concentrar todos os esforços em apoiar empresas, escolas e organizações sociais condizentes com o seu plano de desenvolvimento, né? É claro que isso vai ter as consequências. Então, a sociedade começa a mudar, né, na Coreia do Sul. Em 73, você teve uma ampla manifestação contra o regime da Constituição Yushin, né? Houve pressão para novas emendas constitucionais e o Park Chung-hee vai reprimir isso duramente. Ele suprime o direito de manifestação, inclusive conforme o decreto de emergência número 1.
segundo o qual a lei marcial poderia condenar infratores com até 15 anos de prisão. Mesmo assim, as manifestações se densificam, se espalham. Após outro decreto emergencial de número 4, 8 estudantes foram presos, executados e 14 sentenciados à pena de morte em 1973. Um deles foi o Tihar, como eu apontei anteriormente, que no seu tempo passou por seu tempo da prisão e começou a criticar cada vez mais o regime de Park Chung-hee. O clima fica ainda mais tenso em 74, quando houve uma tentativa de matar o general Park Chung-hee no dia da independência, em 15 de agosto de 74. Um agente norte-coreano falha, ele atinge inclusive a primeira-dama, que estava junto com o presidente na cerimônia de comemorações do dia. Com a vitória dos comunistas no Vietnã, depois isso vai resultar na queda de Park Chung-hee, mas com a vitória dos comunistas no Vietnã em 75, o regime da Coreia do Sul ele passa a temer cada vez mais a ameaça de esquerdistas. Então eles fortalecem cada vez mais os decretos de emergência. Isso vai ter reações da sociedade sul-coreana e do meio internacional, ainda mais amplificado quando é revelado a ação de lobistas sul-coreanos, um deles o Tong-Soo Park, a subornar legisladores dos Estados Unidos em Washington, visando impedir o governo de pressionar ao governo da Coreia do Sul, que ficou conhecido como o escândalo do Korea Gate, na imprensa americana em 76. Essa questão delicada diplomática foi depois lidado pelo presidente americano Jimmy Carter, que passou a pressionar cada vez mais pela retirada das tropas americanas da Coreia do Sul diante das violações sistemáticas dos direitos humanos do regime do general Park. Isso foi declarado na sua visita a Seul em 1978, pelo Jimmy Carter. E apesar disso, não houve maior democratização. Houve sim ênfase no desenvolvimento econômico da Coreia do Sul. Isso começa a gerar um desgaste então no meio político sul-coreano. Em maio de 79, Kim Yong-sun, ele um ativista social contra o regime Yeltsin, foi eleito líder da oposição, a retratada direita, por anos defendendo pelo Jimmy Carter para pressionar o presidente do general Park pelos abusos dos direitos políticos e humanos cometidos ao longo de anos. Em outubro de 79, uma grande manifestação estudantil vai tomar as ruas de Busan, no sul, e depois vai se espalhar por toda a Coreia do Sul. Inclusive, Busan era a cidade portuária do sul, que era a cidade natal do general Park Chung-hee. E quando os protestos começam a ganhar a mídia e se espalha para as cidades próximas, como de Masan, o governo declara nova lei marcial e forças especiais foram mobilizadas. E no mesmo mês, com protestos, os americanos decidem então retirar seu embaixador de Seul, e tudo isso então vai agravar a situação do regime da Coreia do Sul. E a rivalidade começa a se avizinhar ainda mais no ciclo mais próximo do presidente Park Chung-hee. 26 de outubro de 79, o seu diretor do Nacional de Inteligência foi discutir os protestos com o presidente. E, eventualmente, esse diretor, Kim Jae-gyu, retratado aí à direita quando foi capturado, ele atira e mata o Park Chung-hee. Isso vai demonstrar o desgaste e impopularidade do regime do Yeltsin, do general Park, e também criticado por agentes de segurança e inteligência, além de alguns militares sul-coreanos apoiados pelos americanos. Na verdade, o Park tinha criado um corpo de segurança sob comando presidencial para suprimir rebeliões e começou a ter desentendimento entre eles. Um dos chefes de guarda de segurança presidencial era um paraquedista chamado Cha Chi-chol, que está retratado também aqui embaixo. E o Cha, ele teria desentendimento com o diretor nacional de inteligência, o Kim Jae-gyu, que matou o general Park. Então essas duas organizações se rivalizavam por questões cruciais de segurança na Coreia do Sul. Então, no dia do assassinato, o Park tinha favorecido a posição de Cha, em detrimento dos pedidos de Kim. E assim Kim
Vendo-se afastado dos favores do presidente, como lidar com as manifestações e protestos, decidiu por bem atirar contra o general Park Chung-hee e também chegando a matar o Cha-chi-chol. O Kim Jae-gil, ele foi depois condenado à pena de morte por enforcamento em 24 de maio de 1980. E depois, ao todo, depois de 18 anos de governo autoritário, o Park Chung-hee construiu uma nação coreana moderna, próspera e industrializada, sob os moldes ditatoriais, tá, gente? Frequentemente é alegado que a Coreia sob Park foi mais uma empresa onde 51% das ações dos grandes conglomerados nacionais, os chaebols, pertenciam ao próprio presidente ou aliados. De fato, o PIB da Coreia do Sul sobe de 2,3 bilhões de dólares de 1962 para 61,4 bilhões em 79. É um crescimento expressivo. A renda per capita sul-coreana aumenta de 87 dólares para 1.597 dólares nesse mesmo período. Né? Mas, como eu digo, o desenvolvimento veio às custas da supressão de qualquer tendência democrática, livre expressão social e política. A sucessão também ficou em aberto na Coreia do Norte. Né? Já desde setembro de 73, Kim Il-sung deu destaque ao seu filho mais velho, Kim Jong-il, tinha já sido nomeado como o segundo posto mais poderoso do regime norte-coreano, e ele começou a ser responsável pela parte da propaganda, organização e orientação do regime norte-coreano. Né? Ele se torna membro pleno do comitê do partido, que é o órgão somente abaixo do presidente na Coreia do Norte, em fevereiro de 74. E aí Kim Jong-il é nomeado como herdeiro oficial do grande líder, que aí ele começa a ser referido como o querido líder, o Kim Jong-il. Né? Kim começa a passar a empreender uma ampla campanha conhecida como Movimento Revolucionário, Kim Filho, né, em que foi promovida a ideologia Chuche em 3 dimensões, a filosofia, a tecnologia e cultura. E com isso, então, uma nova geração de elites dirigentes da Coreia do Sul começa a se consolidar no país. A sucessão foi oficialmente confirmada no 6º Congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, em outubro de 80, quando Kim Jong-il foi nomeado como membro de 2 organizações importantes, que seriam o Comitê Executivo Político do Partido, o Politburo, e o Comitê Militar do Secretariado do Partido. A política pautada no Chuche, na Coreia do Norte, passa a exigir o compromisso e lealdade irrestrita de cada cidadão coreano, uma estrutura econômica isolada, que vai apresentar um quadro de estagnação catastrófica da Coreia do Norte a partir do fim dos anos 70 em diante. Né? As dificuldades econômicas para o desenvolvimento não foram superadas, apesar de ter planos de 6 anos e subsequentes planos de 7 anos de 78 em diante. A taxa de crescimento norte-coreana foi inferior a 2%, enquanto que o vizinho ao sul tinha alcançado uma taxa de cerca de 10%. Vejam aí novamente uma diferença aí de PIB per capita do crescimento ao longo dos anos. Né? E o PIB da Coreia do Sul em 1980 era quase 65 bilhões, era mais de 6 vezes maior do que o do Norte. O Norte ficou estagnado quase que em torno de 10 bilhões de dólares. Né? O desempenho do PIB norte-coreano vai ser ainda mais sofrido de 80 a 85, né? Estimado em 3,6%, e ainda mais negativo de 85 a 90, chegando a diminuir até aí que o PIB per capita em torno de 1,4%. Boa parte devido à orientação autossuficiente, né? E escassez de inovação tecnológica, de pesquisa, tímido contato com o exterior, baixa atividade comercial, que era quase que toda controlada pelo Estado, deficiências do setor energético, né? E mesmo assim, com uma liderança forte unificada da estrutura partidária no poder. Bom, as manifestações, elas começam depois da morte do general Park Chung-hee, começam a se avolumar na Coreia do Sul. Né? Outro general, começa o processo de transição e, eventualmente, os militares ainda se mantêm no poder. Né?
Nesse sentido, o Choi Kyu-ha ele começa a supervisionar o processo de transição, chega ao posto máximo na Coreia do Sul, né, eventualmente, tenta inclusive deter opositores. Os Estados Unidos eles não pouco fazem a respeito de tentar impedir um novo golpe pensado pelos aliados militares de Park Chung-hee, que foi morto, né? E, enfim, depois de 18 anos, a sociedade sul-coreana começa a pedir reformas democráticas e maior liberdade política, né? Mesmo depois de décadas de crescimento econômico, né? Líderes da oposição como o Kim Dae-jung, como falei, o Kim Jong-pil, o Kim Il-sung começa a preparar para concorrer à prometida novas eleições presidenciais no início da década de 80, né? Mas ainda não tinha uma democracia ainda em vigor. Em 14 de maio de 1980, talvez como uma frustração, houve uma grande manifestação estudantil pela democratização pelo país, né? Uma delas aconteceu em Seul, e dezenas de milhares encheram o centro de Seul, protestando contra a tentativa dos militares de obstruir a democracia sul-coreana, né? Vai ter uma vida curta, né, essas manifestações. Inclusive, essas manifestações vão para outras cidades, como Gwangju, que está escrito como está aí retratado. Mas os militares eles reprimem as manifestações nas ruas e nos centros universitários, né? Os opositores como Kim Dae-jung e Kim Jong-pil vão ser acusados e presos por insurreição e desordem, né? E o líder, forma-se uma junta militar a ser presidida por Chung Do-hwan nas instâncias máximas do poder, ainda sob a égide militar, né? Por exemplo, tem retratos aqui em Gwangju que tem dados que houve estimativas de 606 pessoas mortas nessas manifestações em Gwangju, né? E isso ainda tudo muito estranho, muito estranhamente não condenado pelo governo americano, né? Entendendo que o governo americano já passou por um republicano de linha dura, o Ronald Reagan, que começou a fazer vistas grossas para essas violações de direitos humanos que aconteciam na Coreia do Sul, né? Na verdade, o novo militar no poder, o Chung Do-hwan, ele começa depois gradativamente a abrandar o controle do Estado sobre a sociedade, né? Ele começa gradativamente a apaziguar as políticas de repressão, ele abole o toque de recolher, abranda as leis de segurança e permite viagens ao exterior. E para impulsionar a imagem da Coreia do Sul no exterior, né, aí retratado acima o Chung Do-hwan, ainda o militar, ele começa junto com o apoio dos chaebols, hospedar, por exemplo, futuramente ele se candidata e consegue sediar os Jogos Olímpicos de Verão a ser realizado em 1988 em Seul. O governo de Chung, no plano econômico, começa a colher os frutos de anos de desenvolvimento e de investimento na indústria leve, química, metalúrgica e naval, sob o presidente Park. Ele começa a traçar novas metas na década de 80 agora para a produção de bens de consumo, né? E devido ao preço do barril do petróleo, dos dólares americanos e dos juros, a indústria sul-coreana vai se consolidar expressivamente no setor automobilístico, naval e eletrônicos, que passa a ser a sua principal pauta exportadora, né? Em 86, como símbolo, surge o primeiro carro sul-coreano produzido em massa, o Hyundai Excel, né, que está aí embaixo, que entra com sucesso de vendas no mercado dos Estados Unidos. Em 87, para dar o exemplo, o PIB da Coreia do Sul atinge a marca de 1 trilhão e 284 bilhões de dólares e uma renda per capita de mais de 3 mil dólares. Apesar disso, ainda havia uma desigualdade econômica na Coreia do Sul, entre o meio urbano e rural. Isso ainda vai resvalar para movimentos de protestos e de sindicatos. Agora, na Coreia do Norte, né, o Kim Il-sung, em 1980, ele tinha proposto uma reunificação das duas Coreias novamente, em forma confederativa, né, que seria a suposta República Democrática Confederada de Koryo, né? Seria um Estado com dois sistemas, com o governo central a ser responsável pelas questões de assuntos internacionais e militares,
enquanto que cada um dos governos, dos dois governos, teria plena autonomia em questões internas. Embora essa ideia de Kim Il-sung tinha parecido plausível, a questão ficou problemática sobre quem iria controlar o governo central, né? E como que seria essa forma confederada seria implementada. Em 82, o presidente sul-coreano, o Chun, ele propõe uma contrapartida, sua própria forma de reunificação, em que seria adotada uma Constituição Democrática Unida. Claro que isso não seria aceitado pelo regime do Norte. E diante das dificuldades entre o Sul e o Norte nas negociações, em 83 a perspectiva de união já parecia impraticável, né? Mesmo porque em 83 um terrorista norte-coreano ele coloca uma bomba na tentativa de matar o presidente Chun quando ele estava em visita diplomática no Mianmar, né? E apesar do presidente ter conseguido sair com vida, 17 membros da sua delegação foram mortos nessa tentativa. Então isso vai azedar muitas relações entre o norte e o sul coreano. As únicas conversas que eram mantidas entre o norte e o sul vai se dar com questões humanitárias, né? Inclusive teve também um atentado, em novembro de 87, teve um atentado do voo 858 da Korean Air, da Coreia do Sul. Também vai azedar ainda mais as questões aí entre o norte e o sul. Ou seja, somente algumas visitas de famílias separadas eram mantidas, né? Com a ajuda aí de organismos humanitários, assim como quando era permitido pela zona desmilitarizada na região de Panmunjom. Né? Bom, o sistema norte-coreano, enfim, ele vai solidificar no monolito, né? Em torno do culto dos Kims, as publicações começam a construir o mito de Kim Jong-il, porque o Kim Il-sung está adoecendo, né? Tem problemas de saúde seríssimos que afetam a sua lucidez. Começa a criar o mito de que Kim Jong-il, o filho de Kim Il-sung, nasceu na montanha sagrada de Baekdu, que é a montanha onde tinha originado Dangun, a figura mítica fundadora da nação coreana, né? De que Kim Jr. ele seria um aluno brilhante, teria formulado planos de Estado, inclusive atentados que depois vão ocorrer quando ainda era jovem, né? E tudo isso para eventualmente consolidar Kim Jong-il como o supremo comandante do exército e presidente do país, né? A partir da década de 80, a sociedade sul-coreana então começa a pedir cada vez mais a revisão da Constituição Yulchon, né? Visando a volta do voto popular universal para a presidência. O presidente Chun Doo-hwan, ele manteve-se persistente em manter a Constituição, no qual o seu sucessor no poder seria escolhido indiretamente por delegados. Em 10 de junho, teve a morte de um estudante sul-coreano por tortura policial que vai desencadear outra grande manifestação no centro de Seul. E no evento ficou claro que as contestações tinham crescido para além dos oposicionistas e esquerdistas da sociedade sul-coreana. Então, relutantemente, o presidente Chun e seu candidato sucessor, o Roh Tae-woo, eles vão suceder as demandas populares e anunciam em 29 de junho a aceitação de eleições presidenciais diretas. Essa eleição ocorre finalmente em dezembro de 87, né, o mandato presidencial de 5 anos, modificando a Constituição. Foi o primeiro voto universal direto para presidente de 16 anos na Coreia do Sul, e Roh Tae-woo vai acabar vencendo com 36% dos votos, acima dos opositores, né, que não conseguem se unir numa frente democrática. No entanto, nas eleições legislativas posteriores, realizadas em abril de 88, o partido de Roh não consegue maioria parlamentar e teve que formar coalizão com lideranças democráticas que eram contra os militares, como em torno da figura de Kim Il-sung e Kim Jong-pil, alienando de vez aqueles pró-militares na política sul-coreana. Então, perspectivas animadoras a partir do final de 87 para a democracia sul-coreana. E no verão de 88, Seul cede os 24º Jogos Olímpicos de Verão, com ampla participação, inclusive, de países comunistas que tinham boicotado
os jogos anteriores em Los Angeles em 84, mesmo porque também os americanos e seus aliados tinham boicotado as Olimpíadas de Moscou de 1980, então isso foi visto até como uma contrapartida. A Coreia do Norte foi a única que não mandou representantes e atletas a Seul, né, nas Olimpíadas, né? E isso deu oportunidade para a Coreia do Sul mostrar seu desenvolvimento econômico e comprometimento democrático recente. E aproveitando a visibilidade, o governo de Rai Tae-woo, ele busca melhorar a imagem da Coreia do Sul, né? No contexto das mudanças mundiais na Europa também. A Coreia do Sul estabelece relações diplomáticas com a Hungria, depois com a União Soviética, isso já em setembro de 1990, e com a China comunista em agosto de 1992. Né? Visando o diálogo com o Norte, o presidente Roh vai propor uma série de visitas, como feito em sua declaração em 7 de julho de 88, prometendo o sul-coreano apoiar contatos estabelecidos de Pyongyang até com o Japão e os Estados Unidos. Né? E para fins de unificação, o Roh vai apresentar um programa em 89 para visar cada governo a enviar representações próprias para as Nações Unidas em 17 de setembro de 1991. Né? Em 13 de dezembro de 91 foram assinados acordos de alto nível de reconciliação entre as partes Norte e Sul, almejando cooperação, trocas e não agressão. Né? Os dois lados da península concordam em reconhecer a existência de cada governo, respeitar suas diferenças e autonomias. E embora tenha sido um grande gesto, né, político-diplomático, ainda não foi reconhecido acordo sobre liberdade de imprensa e indústria, né, que vai resultar em protestos de sindicatos e de trabalhadores, como professores e jornalistas na Coreia do Sul ainda. Né. Isso vai ganhar força depois de alguns sindicatos e associações trabalhistas terem aumentado consideravelmente depois da tendência democrática a partir de 87. Greves e paralisações são frequentes na Coreia do Sul no final da década de 80 e começa a ter até já consequências no seu crescimento econômico. Nas eleições presidenciais de 92, a Coreia do Sul, os dois candidatos disputam as eleições, né, já não com ligação aí aos militares. Kim Yong-sam e Kim Dae-jung saem à frente das pesquisas. Né, o presidente do grupo Hyundai, o maior chaebol da Coreia do Sul, o Chung Ju-young, ele também faz sua candidatura como dissidente do regime militar anterior, mas Yong-sam, que tinha feito coalizão maior, vence as eleições para o cargo. Né? E ele vai ser o primeiro presidente civil sul-coreano em 32 anos. Né? E Kim Il-sung passa a investir pesado no processo de democratização da Coreia do Sul. O seu governo vai denunciar abusos do regime militar do passado, legitima a república como era feito na Segunda República, no início dos anos 60. Né? Ele passa a denunciar as opressões do passado, né? Como símbolo, inclusive, das mudanças, o antigo prédio do governo geral japonês, na época colonial japonesa, em Seul, o chamado Capitólio de Seul, vai ser destruído em novembro de 1996, aí à direita. No campo político, o novo presidente passa a perseguir e condenar membros corruptos e militares do regime autoritário anterior, defende eleições provinciais ausentes no estado desde o golpe do general Park Chung-hee em 1961. Né? E por fim ele consegue levar a julgamento os dois presidentes anteriores, o Roh Tae-woo e Chung Do-hwan. Né? Apesar de serem sido condenados pelo envolvimento no golpe de 79 e pelas repressões em Gwangju em maio de 80, eles foram anistiados em momento posterior. E no início dos anos 90, a Coreia de Kim Il-sung passa a sofrer ainda mais pressões para liberalizar o seu regime, né? E o mercado, principalmente. Em 93, o presidente sul-coreano ele passa a reformar as práticas bancárias, adota um regime de transações em tempo real para dar maior transparência financeira da Coreia do Sul.
Em dezembro de 93, o governo sul-coreano assina o acordo da rodada Uruguai, abrindo de vez a maioria do seu mercado interno, incluindo para commodities, finanças, construção, distribuição e serviços. Em setembro de 96, a Coreia do Sul foi admitido no grupo seleto de membros da OCDE, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Né? E, de fato, né, os altos índices de desenvolvimento da Coreia do Sul eram notórios. A renda per capita chegou a 10 mil dólares em 96, né? E isso vai se contrastar muito com a miséria que começa a se revelar na Coreia do Norte no final dos anos 80 e início dos anos 90. Né? Essa perseguição, esforço de uma autossuficiência do regime norte-coreano, ele vai ter problemas porque dependia de envio de alimentos e de insumos de regimes aliados como a China e a União Soviética na Guerra Fria. Então, quando tem o colapso do sistema soviético no final da Guerra Fria, a Coreia do Sul ela tem que, sob Kim Jong-il, ela começa então a ter interrompido seu fornecimento de petróleo, assim como de insumos básicos, né? A China, inclusive, passa a exigir que Kim Jong-il passe a reformar a sua economia, como a China já começou a fazer desde fins dos anos 70. Né? Mas o Kim Jong-il ele persiste, né? E, na verdade, ele começa a optar por uma outra estratégia, que é de sobrevivência do seu regime, constatando que há aí a fragilidade dos seus militares no campo terrestre, diante dos Estados Unidos, da China ou de qualquer outro exército. Então ele passa a investir num regime, num programa de desenvolvimento de armamentos nucleares, que é muito oneroso, mas que uma vez que alguém tenha isso, você tem um trunfo de uma arma de destruição é capaz de dissuadir, né, qualquer ameaça a seu país, seu regime. Né? Então, desde 1980, na pequena cidade de Yongbyon, cerca de 100 quilômetros de Pyongyang, já tinha o desenvolvimento de centros de pesquisa e usina nuclear experimental em andamento. Em 86, os primeiros resultados positivos vêm do manejo do material radioativo. Né? Aí, essa usina começa a chamar a atenção mundial quando imagens de satélites revelam sua existência, como as que foram publicadas no New York Times em 89. Né? E isso tudo poderia ser, depois com o material plutônio acumulado ali, poderia ser usado para a posterior fabricação de armamento nuclear, o que o governo dos Estados Unidos começou a denunciar cada vez mais. E apesar da Coreia do Norte ter ratificado o Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP de 85, ela começa a recusar a receber equipes de investigação da Agência Internacional de Energia Atômica. E assim sendo, Kim Jong-il passa a barganhar sua posição nuclear, a fim de obter ajuda econômica internacional, chegando mesmo a renunciar à retirada do TNP em 93. Mas depois de algumas negociações com Washington, né, com os bons ofícios do ex-presidente americano Jimmy Carter, que viaja até para Pyongyang em missão não oficial, o Kim Jong-il concorda em abolir o desenvolvimento do programa de Yongbyon, na condição de que os americanos e seus aliados providenciassem a ajuda nuclear para a construção de reatores de água leve para uso não militar, portanto, para atender as demandas energéticas da Coreia do Norte. E Jimmy Carter tinha solicitado como condição o prosseguimento das negociações com o regime sul-coreano, né? Mas isso depois vai ter alguns problemas. E no sul-coreano, Kim Yong-sam, antes de receber Carter também na região, ele quer negociar a soltura de alguns presos comunistas na Coreia do Sul. Né? O Jimmy Carter ele busca também negociar isso. Ele propõe uma reunião de cúpula norte-sul, né, a ser feito na península. E em 94, os primeiros contatos preliminares entre os delegados dos dois países coreanos ocorrem. Mas, eventualmente, isso, que tinha alguma perspectiva de apaziguar os ânimos entre as duas Coreias, começa a desandar, ainda mais como Kim Il-sung, né, que tinha liderado as negociações norte-coreanas, ele chega a falecer de infarto do miocárdio em 8 de julho de 1994. E as negociações são, então, interrompidas. Né? Mas Kim Jong-il já era o governante, de fato, do país há anos. Né? E
O Kim filho, ele visando então se tornar o líder inconteste, né, ele passa então a adotar uma posição cada vez mais assertiva sobre a questão nuclear com os Estados Unidos. Então, depois da morte do seu pai, o Kim Il-sung, em outubro de 94, o governo norte-coreano, ele, apesar de prometer a interrupção da estação de Yongbyon, ele começa a novamente retomar o desenvolvimento do seu programa nuclear, né? Isso tudo vai resultar, então, em uma série de boicotes, né, de sanções econômicas sobre a economia e a sociedade norte-coreana. E isso vai resultar numa tragédia de carência alimentar. A China começa a exigir pagamentos por divisas internacionais do seu suprimento de alimentos que tinham sido enviados para a Coreia do Norte, né? Kim Jong-il passa a pleitear ajuda alimentar nas Nações Unidas pelo Programa Alimentar Mundial, né? E para justificar seu pedido à agência internacional, o Kim Jong-il apresenta como causa da fome e morte cerca de 5 milhões de coreanos, como inundações sem precedentes que de fato ocorreram durante aquela época. A mídia norte-coreana passa a divulgar as imagens de milhões de coreanos em situação famélica, vai chocar a opinião internacional, né? Mas o fato é que os enviados da ONU, do Programa de Alimentar Mundial, PMA, eles confirmam a crise generalizada, mas eles não conseguem ver o restante do país para constatar o quadro geral, né? Mesmo assim, o governo norte-coreano continua a insistir na crise humanitária até 97, né? Quando depois essa agência da ONU começa a atender os pedidos humanitários. Ou seja, de 95 a 97, a sociedade norte-coreana foi deixada praticamente solta, abandonada. A sociedade internacional, ela continua com os boicotes, querendo estrangular o esforço nuclear de Kim Jong-il, só que isso tudo vai resvalar para a miséria e a fome da sociedade norte-coreana, né? Logo depois, em 1997, haverá a crise financeira que vai assolar o Sudeste Asiático, né? Isso vai afetar também a economia sul-coreana, né? A crise ela vem em torno da retirada de investimentos internacionais dos mercados de risco, primeiro na Indonésia e Tailândia, depois se alastrando para outros mercados asiáticos, né? O governo de Kim no sul promete e faz via Ministério das Finanças, pede ajuda de resgate do Fundo Monetário Internacional para resgatar os planos sul-coreanos de declarar moratório, né? E as duras condições vêm depois disso para reestruturar a economia diante dos ditames do Fundo Monetário Internacional, né? E as eleições presidenciais ocorrem em dezembro de 1987 e o opositor, o Kim Dae-jung, ele consegue então eventualmente chegar ao poder, né? Uma sociedade que tinha desfrutado de décadas de prosperidade sofre com as amargas demissões exigidas pelo plano de reestruturação e da alta taxa de juros. Então, assim, Kim Dae-jung chega ao poder, né, e rapidamente começa a conter os efeitos mais nefastos na sociedade sul-coreana, né? Ele usa seu capital histórico e pessoal, convence a maioria dos sul-coreanos a enfrentar a crise social nos anos seguintes, né? E o fato é que em 2000 já a Coreia do Sul tinha pago boa parte do seu empréstimo do FMI. E com a estabilidade econômica e financeira recuperada, o presidente, o Kim Dae-jung, passa a formular então uma nova política de unificação da Península Coreana, né? Como líder da oposição liberal, que havia por anos clamado por uma postura mais conciliadora com a Coreia do Norte, o presidente Kim Dae-jung, ele que tinha sido rotulado no passado por militares conservadores sul-coreanos como liberal ou marginalizado demais diante do autoritarismo sul-coreano, agora presidente, ele elabora uma nova postura para a Península Coreana, né, que é chamada política da luz do sol, né, termo inspirado numa das fábulas de Esopo, o vento do norte e o sol, que enfatiza a superioridade do poder de persuasão sobre o uso da força, né? Então, sob essa nova política, o governo sul-coreano começa a prestar assistência econômica ao norte, em vez de buscar estrangulá-lo por pressões e bloqueios
visando persuadir Pyongyang das vantagens de uma maior integração. Então, veio dessa nova política, o presidente sul-coreano convence a participação de grandes empresários da Coreia do Sul, inclusive do grupo Hyundai, a contribuir para uma política de investimentos e empréstimos para o regime do Norte. E foi assim que, em junho de 1990, o empresário, o chefe do Hyundai, Chung Chu-young, ele atravessa a fronteira militarizada do Norte, junto com milhares de cabeças de gado, a fornecer alimentos e aliviar a pressão da fome no norte coreano. Esse ato, que apesar de comovente, surte pouco efeito integrativo no norte coreano. Isso vai se aliar ao ceticismo de muitos sul-coreanos em relação à pouca inclinação do Kim Jong-il, retratado aí acima à direita como presidente sul-coreano, para que a Coreia do Norte iria reformar a estrutura do poder e liberalizar a economia no norte. Mas essas atitudes novas de conciliação com o norte vão surgir mais efeito com uma geração nova de sul-coreanos que haviam experimentado as consequências da fratura, que não tinha, na verdade, experimentado o trauma da fratura da península a partir de 53 e do regime autoritário do general Park Chung-hee. Então houve até uma quebra geracional entre os mais novos idealistas, consubstanciado nessa política da luz do sol, e aqueles mais velhos e céticos conservadores na sociedade sul-coreana. A política da luz do sol de Kim Dae-jung, ele busca incentivar os investimentos, visa o apoio internacional, a angariar, visa a mudar o regime de Kim Jong-il. O grupo Hyundai mesmo investiu na região das montanhas de Kumgang, num grandioso projeto turístico na Coreia do Norte. E no momento culminante, o próprio presidente Kim Dae-jung vai visitar oficialmente Kim Jong-il em Pyongyang em 13 de junho de 2000, retratado acima. E nesse evento os dois líderes concordam com uma nova cooperação entre as duas nações irmãs. E disso resulta a declaração conjunta Norte-Sul de 15 de junho, que enfatiza a importância na busca de conciliação das diferenças, projeto de unificação da península, além de questões humanitárias, cooperação econômica e intercâmbios. E, ademais, houve promessa de Kim Jong-il no norte de retribuir a visita no futuro. Tudo isso feito vai ter uma repercussão na sociedade internacional, a tal ponto que, eventualmente, como reconhecimento dos esforços diplomáticos intercoreanos, o presidente Kim Dae-jung vai ser agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 2000. Bom, quais são as perspectivas contemporâneas depois da Coreia, da Península Coreana, depois do terminado o século XX, Bom, primeiro, temos aí, você tem uma foto do que vai suceder o Kim Jong-il, que morre em 2011. Ele depois há um período de incerteza sucessória, e isso eu acho que mais assombra o regime norte-coreano. Quem que vai ser o sucessor em termos de morte da dinastia Kim, e quem ascende é um obscuro membro da família Kim, que tinha estudado na Suíça, que vai ser o Kim Jong-un, e está na foto aí junto com sua irmã Kim Yo-jong, que tem uma certa influência no regime norte-coreano. Alguns apostam, inclusive, que ela possa ser decisiva com relação a políticas dentro do regime norte-coreano, mas o regime ainda persiste. Norte-coreano persiste com base, primeiro, em pouquíssima liberdade da sua sociedade, um apoio decisivo aos militares, que é a última linha de poder para um regime que se encontra fragilizado. E o regime, quando ele é fragilizado, ele se apoia em militares e passa a reprimir qualquer manifestação da sua sociedade. Agora, existem fissuras na Coreia do Norte. Apesar de ter muito pouca informação a respeito da Coreia do Norte, a Coreia do Norte, na verdade, temos que ter a coragem de admitir que ela foi resultado de eventos trágicos da história. Foi toda a península foi devastada por um governo colonial humilhante dos japoneses.
atravessou a Segunda Guerra Mundial, atravessou uma guerra devastadora que foi a Guerra da Coreia. O norte recebeu um expressivo apoio dos soviéticos e se estruturou no regime de Stalin. E eventualmente ele vai se isolando cada vez mais e colhe em cima do sofrimento da sua sociedade. Então cria-se uma casta de militares e dirigentes no norte-coreano em cima da sociedade. Onde aparecem as fissuras? Primeiro que existe aí uma mudança de postura de aliados da Coreia do Norte. Então, Pequim, por vezes, ele não quer uma península coreana unificada na sua vizinhança. Mesmo porque a China prefere ter um aliado na península coreana, que é o regime norte-coreano. Segundo, que ela teme as consequências de uma transformação social e econômica que possa resultar numa enxurrada de refugiados norte-coreanos no território chinês. Outras fissuras que aparecem na Coreia do Norte. Há indícios de um mercado ilegal em aquecimento, efervescente, no sistema até corrupto da Coreia do Norte. Via aí as ligações que a Coreia do Norte tem através do rio Yalu com o território chinês. Então temos aí talvez algumas fissuras sendo reveladas no que pode vir a ser mudanças no regime norte-coreano. Mas ainda permanece uma grande incógnita. É um dos regimes mais fechados no mundo. Isso contrasta muito como a Coreia do Sul, embora ditatorialmente, ela atravessa, e com forte injeção de capital e apoio de americanos e japoneses, ela consegue fazer um desenvolvimento econômico espetacular desde os anos 60 em diante. Lembre-se que foi um crescimento no regime ditatorial, em boa parte, sob o general Park Chung-hee. Mas o fato é que a Coreia do Sul hoje é uma democracia consolidada, aberta, desenvolvida, altos índices de IDH, né? Em fim de 2019 ela já é a 12ª economia do mundo, né? Um PIB nominal estimado em 1,63 trilhões de dólares, né? E para encerrar, eu acredito que essa imagem de satélite noturna, ela revela a diferença de desenvolvimento, né, entre o norte e o sul da Península Coreana, sendo que o paralelo 38 corre mais ou menos a guiar aqui as duas fronteiras, e a iluminação dos centros industriais e urbanos no sul coreano, na Coreia do Sul, é um contraste enorme com a Coreia do Norte. Apenas na região aqui de Pyongyang temos alguma atividade, a presença de iluminação urbana. O resto é tudo apagado. Então isso talvez revele o lado mais trágico dessa separação, dessa fratura das duas Coreias. Tá bom? Eu agradeço aí o acompanhamento. Essa vai ser a última aula do curso de História da Coreia. E aí depois eu sigo eventualmente para contatos e indicação de leituras que possa vir a ter. Tá bom? Antes que eu encerre, indico por fim, né, o meu livro A Montanha e o Urso, tá? À venda na Amazon, de Emiliano User. Me pautei todo o curso baseado nesse livro. Muitas informações eu deixei de falar para vocês, mesmo porque não tinha espaço, não tinha cabimento. Você vê que esse vídeo já tem mais de 1h20 de duração, mas espero que possa ter contribuído para vocês de alguma maneira para refletirmos sobre a história coreana. Obrigado.